Então, paz do Senhor, gente, tudo bem? Aqui é a nossa oração da manhã do dia de hoje. E a gente vai estar meditando em Salmos 3 hoje. Vamos ler Salmos 3. E a gente vai meditar nessa palavra e a gente vai estar orando em cima de Salmos 3, tá bom? Essa live aqui vai ficar salva lá no YouTube também, para quem não está acompanhando, tá? E para poder acompanhar. Hoje a gente acabei atrasando um pouco, mas estamos aqui, não dá para parar, tá bom? Vamos lá ler Salmos 3, o que tá falando. Salmo 3 fala assim, ó, ali já tem o título do Salmos 3, que normalmente quando a gente começa um salmo já vai ter muitas vezes um título de qual a situação que Davi estava quando ele escreveu aquele salmo. Então ele fala, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Então a gente sabe que aqui Davi está num momento de crise. Como todo mundo sabe, Davi ele peca com Betseba, mulher de Urias, e Natã chega para ele e fala para ele, falou, Davi, Deus ele não se agradou do que você fez, e agora a espada ela vai estar na sua casa. E o que acontece? O filho de Davi com Betseba, ele morre ainda bebê, depois ele tem outro filho com ela, que é o próprio Salomão, mas futuramente depois acontece uma crise familiar na casa de Davi por causa dessa situação. O que acontece? Aminon, filho de Davi, ele abusa sexualmente da irmã dele, da meia-irmã dele, Tamar. E o que acontece? O irmão de Tamar, Absalão, ele se dói porque Davi não faz nada a respeito. Davi não chega e não pune Aminon. Davi não faz nada, não cuida de Tamar. Então Absalão ele toma a frente e ele vai e mata Aminon, ou seja, o outro irmão mata o irmão também. E o que acontece depois de um tempo é que Absalão ele tenta tomar o reino de Davi, ou seja, aqui Davi ele está fugido. Quando Absalão tenta tomar o reino dele, Davi tem que sair correndo de Israel, porque Absalão e todos os seus companheiros estão tentando matar Davi. Então Davi estava num momento de muita crise, tá? Então, o que ele fala? Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam? Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Selá. Aqui é a primeira vez que aparece essa expressão, Selá. Tem bastante salmos que tem essa expressão, Selá. Os estudiosos falam que tem dois motivos para ter essa expressão. Um dos motivos é porque eles devem fazer um silêncio, para eles fazerem um silêncio e meditar nisso. Então eles colocam Selá para você parar e meditar nessa palavra. Ou eles falam que eles colocam Selá porque é o momento de você levantar as mãos e adorar a Deus, o momento de tocar as trombetas. Mas continuando. Mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o exaltador da minha cabeça. Clamei ao Senhor com a minha voz, e ele me ouviu do seu santo monte, Selá. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar, quebraste o dente dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo, Selá. Amém? Então o que está falando aqui? Davi estava num momento de muita crise. Ele estava num momento de angústia, num momento de ansiedade. Acho que todo mundo que vai assistir essa live, que está aqui ou que vai assistir, você consegue imaginar. Você é um rei e o seu filho está tentando te usurpar, está tentando usurpar o teu reino. Você está fugindo porque o seu filho está querendo te matar. Absalão ele vai e ele também tem relação sexual com todas as concubinas de Davi, em meio à praça pública, em meio a todo o povo. Então Davi está numa situação de muita crise, de muita angústia. E ele reconhece essa situação. Então, muitas vezes, o primeiro ponto que nós precisamos em Deus é reconhecer a nossa situação de angústia, de situação de ansiedade. A gente chegar para Deus e a gente expressar, porque muitas vezes a gente também, não no mesmo caso, obviamente,
Mas nós temos situações de angústia, muitas vezes com os filhos, com o casamento, com o trabalho, seja o que for. Nós temos situações de angústia, de ansiedade. Muitas vezes a gente já se deita ansiosos, a gente já acorda ansioso. Sabe quando você acorda já pensando no problema que você vai ter que resolver nesse dia, e o seu coração já acelera, você não consegue muitas vezes ter o seu devocional com Deus, porque a tua cabeça ela tá cheia daquilo, tá cheia daquele problema, você não consegue nem pensar. Você tem que chegar para Deus e reconhecer isso e falar: Deus, eu estou perturbado com essa situação. E Davi fala: ó, como aumentaram aqueles que me perturbam. Ele fala: estão me perseguindo, muitos se levantam contra mim. Davi ele estava expressando para Deus a situação que ele estava vivendo. Por mais que Deus ele é soberano, ele sabe de tudo, Davi ele estava se comunicando com Deus, ele estava se expressando para Deus. Ele fala: muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Então Davi, ele sabia que a situação e as pessoas que estavam contra ele falavam para ele, estavam acreditando: não, Davi vai morrer, Davi não tem salvação. E às vezes a situação está te dizendo a mesma coisa. Às vezes a situação ela está nos dizendo mesmo: ó, não tem salvação para você, não tem salvação para tua casa, não tem salvação para tua esposa, para os teus pais, não tem salvação para o teu esposo, não tem salvação para os teus filhos, não tem salvação para você. Essa situação que você está vivendo, ó, não vai dar certo, você não vai conseguir resolver. Isso daí vai dar algum problema, você vai ser prejudicado. Porque a situação diz isso. Às vezes as pessoas estão olhando para você, a situação que você está vivendo, elas olham e falam: não tem salvação para ele, não tem salvação, agora já era, essa situação vai dar errado, vão se separar, os filhos vão se desviar, vai perder o trabalho, vai acontecer algo com essa pessoa. Mas Davi, ele sabia que a confiança dele estava não no que a situação estava mostrando, não no que as pessoas estavam dizendo. Ou seja, Davi, ele não estava focado naquilo que as circunstâncias estavam determinando para ele. Davi estava focado naquilo que o Senhor significava para ele, porque ele fala no 3: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória. Então Davi ele fala que Deus ele é um escudo, Deus é quem protege, quem está na frente dele. Ele fala que Deus é a glória dele, ou seja, ele reconhece que a glória dele não era o reino de Israel, que por mais que ele fosse um rei poderoso, por mais que ele fosse um rei muito rico, ele fala: minha glória, Senhor, não é as minhas riquezas, a minha glória não é o meu reino, podem tirar o que for de mim, podem me colocar onde for. Davi ele já estava acostumado a essa perseguição. Antes dele ser rei, ele foi perseguido por Saul, então ele sabia assim: ó, a minha glória não está nas coisas terrenas, a minha glória está no Senhor, a minha glória é o Senhor. Ele fala: o Senhor é o exaltador da minha cabeça. Davi, ele sabia que quem exalta e quem tira a pessoa do trono é Deus. Davi sabia que o Deus de Israel era quem governava, que Israel era governado por Deus, que o mundo é governado por Deus, que alguém só sobe ao governo se Deus coloca. A gente vê exemplos ali em Daniel, quando Nabucodonosor, um rei ímpio, ele está dominando sobre toda a terra daquela época, e a gente vê Deus falando com ele, Deus mostrando para ele que foi Deus que colocou ele, que deu glória, que deu riquezas, que deu poder para ele. Ou seja, Deus havia dado o poder para Nabucodonosor naquela época. Deus havia dado o poder para ele, ou seja, Deus que exalta. Então ele sabia que independente da situação, era Deus que exaltava a cabeça dele, que ele confiava em Deus. Ou seja, se Deus estivesse com ele, ele seria exaltado novamente, que a situação de crise iria acabar, que ela seria resolvida e que Deus o colocaria de novo num lugar tranquilo, num lugar alto, tá? Então não fica preocupado com a situação que você está vivendo, confia em Deus, tenha fé em Deus, porque é Ele que te exalta, é Ele que te levanta, é Deus que está no controle. Ele fala: clamei ao Senhor com a minha voz, e Ele me ouviu do seu santo monte. Então o que ele está falando? Ele fala que ele clama ao Senhor, ou seja, ele ora, ele busca, ele clama ao Senhor e fala que Deus está ouvindo. Então Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor. Se você está passando por crise no dia de hoje, se você já está prevendo uma crise,
Até fiz um vídeo, um Reels aqui, o maior falso profeta do mundo é o medo. Por quê? Porque o medo, ele prevê o futuro também. Então, se você já está com medo do dia de hoje, prevendo o futuro, clame ao Senhor, porque Ele está te ouvindo, tá? No 5 ele fala, eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi está falando que em momentos onde ele não tinha, em momentos onde ele não tinha controle da situação, Deus sustentou ele, porque é o momento que você está dormindo. Quando você acorda, quando você deita e dorme, você não tem controle da situação. Então, quando você está dormindo, você está vulnerável a ataques, você está vulnerável aos seus inimigos chegarem perto, você está vulnerável a situações acontecerem. Quando você está dormindo, você está em outro local. Mas ele fala que o Senhor sustentou ele. A gente vê ali, quando Davi estava sendo perseguido por Saul, o que acontecia? Saul, em duas situações, Saul estava dormindo e Davi ele chega do lado de Saul e não mata. Ou seja, Saul estava dormindo, ou seja, ele estava vulnerável e Davi tinha a oportunidade de matar ele e não matou. Então Davi ele fala, então qual foi a atitude de Davi em meio ao problema? Ele ficou sem dormir, ele deixou o problema tomar conta dele, ele ficou eufórico? Não, ele falou, Senhor, o Senhor é meu escudo, o Senhor é minha rocha, o Senhor é meu exaltador. E ele fala, eu deitei e dormi. Ou seja, ele fala, eu vou descansar, eu preciso descansar, eu vou parar aqui. Ele fala, eu acordei, porque o Senhor me abençoou, porque o Senhor me sustentou. E ele fala, ó, não terem medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingistes a todos os meus inimigos sobre os ossos malar, quebraste o dente dos ímpios. A salvação pertence ao Senhor, tua bênção está sobre o teu povo. Então Davi está pedindo para Deus se levantar e salvar ele. Davi está falando, Deus, porque o Senhor, em todas as situações, o Senhor atingiu os meus inimigos, como se ele tivesse dado um soco aqui na mandíbula, como se Deus tivesse dado um soco no dente dos ímpios, no dente dos inimigos de Davi. E Davi está falando, Senhor, levanta-te novamente e me salva. Levanta-te novamente, porque a salvação pertence ao Senhor. É do Senhor que vem a salvação. Não é do que eu vou pensar, não é de estratégias que eu vou criar, não é de algo que eu vou fazer, mas a salvação ela vem somente do Senhor, e a tua bênção está sobre o teu povo, porque o Senhor cuida do teu povo, o Senhor cuida daqueles que são seus. Amém? Então essa foi a palavrinha de hoje, e eu quero estar orando junto com vocês, tá bom? Vamos estar orando junto, fecha os teus olhos para a gente estar orando nessa manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, Pai, nós nos colocamos nessa manhã, Pai, diante do Teu altar, Pai. Nós nos prostramos diante do Senhor, que sabemos, Pai, que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo, Pai, porque nós confiamos plenamente no Senhor, Pai. Pai, nesse dia, Pai, muitos já acordaram, Pai, em situações de crise, Pai. Muitos já acordaram com medo, muitos já acordaram com ansiedade, prevendo, Pai, problemas que acontecerão, Pai, durante esse dia, ou já com problemas, Pai, que vêm, Pai, acontecendo na vida dessa pessoa, Pai, e ela tem ficado angustiada, Pai. Ela nem tem conseguido dormir, ela tem acordado já com ansiedade, com palpitações, com a cabeça agitada, cheia de pensamentos, Pai. Então, Senhor, ouve dos céus, Pai. Ouve dos céus o clamor do Teu povo, Pai. Porque nós estamos aflitos, Pai. Nós temos, Pai, necessidades, Pai. Nós temos crises, Pai, que não sabemos resolver, Pai. Mas nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, Pai, para declarar que é do Senhor que vem a salvação. Para declarar, Pai, que nós confiamos totalmente no Senhor, Pai. Para declarar, Pai, que é o Senhor, Pai, que exalta a nossa cabeça, Pai. Para declarar, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, Pai. Então, Senhor, começa a tirar toda a ansiedade, Pai. Tira a ansiedade, a angústia. Tira, Pai, toda a agitação, Pai, da mente dessa pessoa, Pai. E libera a Tua paz, Pai, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã nesse dia, Pai. Pai, que o Senhor venha trazendo resposta, Pai. Que o Senhor venha trazendo resposta, Pai, para cada situação que essa pessoa está vivendo, Pai. Traz resposta para todas as crises, os problemas que essa pessoa está vivendo, Pai.
A tua palavra fala, Pai, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai. E nós sabemos disso porque as crises elas vêm, mas é o Senhor que exalta a nossa cabeça. É o Senhor, Pai, que acaba com as crises, Pai, e nos coloca novamente em lugares tranquilos, em lugares altos, Pai. Então, Senhor, abençoa meu irmão, a minha irmã nesse dia, Pai. Eu profetizo, Pai, um dia de paz, eu profetizo intimidade com o Senhor. Eu profetizo respostas do Senhor, Pai. Que o Senhor venha trazendo respostas direto do teu trono para cada irmão, para cada irmã, Pai. Profetizo um trabalho abençoado, um dia de paz. Eu profetizo, Pai, uma família abençoada, Pai, relacionamentos saudáveis, curados nesse dia, Pai. Que essa pessoa, ela passe esse dia, Pai, adorando ao Senhor, vendo, Pai, o teu agir, vendo os teus milagres, vendo a tua mão agindo sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todas essas crises, Pai, situações que ela está vivendo, que o Senhor seja o escudo, a rocha e o exaltador da cabeça dessa pessoa, Pai. Que o Senhor venha trazendo, Pai, a solução dos problemas, que o Senhor venha trazendo ideias, criatividade, que o Senhor venha, Pai, entrando, Pai, na casa, na vida dessa pessoa, Pai, e resolvendo essa situação, ajudando essa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu declaramos um dia de paz, te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida, te agradecemos porque o Senhor é santo e a tua bondade, Senhor, ela dura para sempre, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, gente, essa foi a live de oração da manhã, tá? A live vai ficar salva aqui no YouTube, tá? Se você não segue a gente no Instagram, me segue aqui, eric.devec, segue a minha esposa, Marisa Crisca Devec, e segue o nosso canal, Ministério Somos Escolhidos, tá? Entra lá na nossa bio, na minha bio, que vai ter o nosso canal do YouTube também. Tem o meu canal do YouTube, vai ter lá o Somos Escolhidos, que é o nosso canal. Se inscreve no meu canal, no nosso canal ali, porque daí vai ter todas as orações da manhã, da noite, tem a Somos Lab, tá? Tem o canal também da minha esposa, Marisa Cresca, Mari Devec. Ele não tá ali no Linktree, mas eu vou colocar ali agora, para que você possa entrar também. Tem bastante vídeos ali, testemunhos dela, vídeos de edificação, vídeos para te ajudar em momentos de crise. Eu creio que vai ser bênção você assistir. Você se inscreve também no canal dela, curte, comenta e compartilha, tá? Eu agradeço aí quem participou agora da live e quem vai estar assistindo depois, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe e tchau, tchau.